A geleia não endurece e não sei o que fazer. John Brooke riu como nunca mais ousou rir depois. John Brooke riu como nunca mais ousou rir depois, e o sarcástico Scott sorriu involuntariamente quando ouviu o apelo sincero, que foi o golpe final para o pobre lamento de Meg. Só isso? Jogue tudo pela janela e não se preocupe mais com isso. Posso comprar galões de geleia se quiser, mas pelo amor de Deus, sem histeria, porque eu trouxe Jack Scott para jantar conosco e... John não conseguiu continuar porque Meg o afastou e apertou as mãos com um gesto trágico ao se jogar em uma cadeira, exclamando com um tom de indignação, censura e desânimo. Um homem para jantar e tudo está uma bagunça. John Brooke, como ousa fazer isso? Shhh, ele está no jardim. Eu me esqueci da geleia, mas não há o que fazer agora, disse John, examinando a situação com um olhar ansioso. Você devia ter me avisado ou dito algo de manhã e devia ter lembrado quão ocupada eu estava, continuou Meg com petulância, pois mesmo as pombinhas bicam quando irritadas. Eu não tinha pensado nisso de manhã e não havia tempo para te avisar, porque eu encontrei no caminho para cá. Nunca pensei em pedir permissão, já que você sempre me disse que ficasse à vontade. Nunca fiz isso antes e você pode me matar se eu fizer de novo, acrescentou John com um ar ofendido. Assim espero. Mande-o embora. Não posso recebê-lo e não há jantar. Ah, então é assim. Cadê o bife e os vegetais que mandei para casa? E o pudim que você prometeu? Gritou John, correndo para a despensa. Não tive tempo de cozinhar. Pensei em comermos na mamãe. Me desculpe, mas eu estava tão ocupada. E as lágrimas de Meg começaram a cair de novo. John era um homem amável, mais humano, e depois de um longo dia de trabalho, chegar em casa cansado, com fome e esperançoso, e encontrar uma casa caótica, uma mesa vazia e uma esposa irritada não era exatamente propício ao repouso da mente ou dos modos. Contudo, ele se conteve e a pequena tempestade teria começado com apenas mais uma palavra desafortunada. É uma desgraça, eu reconheço, mas se você me ajudar, vamos passar por isso e ainda assim viver um bom momento. Não chore, querida. Controle-se um pouco e arranje algo para comermos. Estamos ambos famintos como caçadores, então não nos importaremos com o que for servido. Sirva carne fria e pão com queijo. Não pediremos geleia. Ele quis que aquilo fosse uma piada bem-humorada, mas essa única palavra selou seu destino. Meg achou que era muito cruel aludir ao seu triste fracasso e o seu último átomo de paciência desapareceu enquanto ele falava. Você que se vire com a desgraça como puder. Estou cansada de me controlar para os outros. É típico dos homens propor servir osso e um vulgar pão com queijo para as visitas. Não vou aceitar que essas coisas sejam servidas na minha casa. Pegue esse tal Scott e vá com ele até a mamãe e diga-lhe que estou longe, doente, morta ou qualquer coisa. Não vou recebê-lo e vocês dois podem rir de mim e da minha geleia o quanto quiserem. Não tem mais nada para vocês aqui. E, tendo lançado seu desafio em um único fôlego, Meg soltou seu avental e precipitadamente deixou o campo de batalha para se lamentar em seu quarto. O que as duas criaturas fizeram em sua ausência ela nunca soube, mas o Sr. Scott não foi levado para a mamãe, e quando Meg desceu depois de eles se afastarem, encontrou vestígios de um jantar promíscuo que a encheu de horror. Lottie relatou que eles tinham comido muito e rido muito e que o patrão lhe pedira que jogasse fora todas as coisas doces e escondesse os potes. Meg desejava ir contar tudo para a mãe, mas uma sensação de vergonha de suas próprias faltas, de lealdade a John, que podia ser cruel, mas ninguém devia saber, a conteve, e depois de uma limpeza sumária, vestiu-se belamente e sentou-se para esperar que John viesse e fosse perdoado. Infelizmente, John não veio, já que não via as coisas dessa maneira. Ela tinha tratado tudo como... Ele tinha tratado tudo como uma boa piada com Scott. Desculpou-se por sua esposinha tão bem quanto pôde e fez o papel de anfitrião tão hospitaleiramente que seu amigo desfrutou o jantar improvisado e prometeu voltar.
Mas John ficara bravo, embora não tivesse demonstrado, pois sentia que Meg o abandonara na hora da necessidade. Não foi justo dizer a um homem que trouxesse convidados para casa a qualquer momento, com total liberdade, e assim que ele mostra ter confiado em sua palavra, irá-se contra ele e culpá-lo e deixá-lo na mão para ser ridicularizado ou para que sintam pena dele. Não, por Deus, não é justo, e Meg precisa saber disso. Ele tinha guardado a ira dentro de si durante o jantar. Mas, quando o alvoroço terminou e ele voltou para casa depois de se despedir de Scott, um humor mais amável tomou conta dele. Pobrezinha, foi tudo muito difícil para ela, só estava tentando me agradar. Ela errou, é claro, mas é tão jovem. Devo ser paciente e ensiná-la. Ela esperava que ele esperava que ela não tivesse ido para a casa da mãe. Ele odiava fofocas e interferências alheias. Por um minuto ficou irritado novamente com o mero pensamento, e então o medo de que Meg chorasse até ficar doente adoçou seu coração e o fez que voltasse mais rápido, decidido a ser calmo e gentil, mas firme, bastante firme, e mostrar-lhe onde ela errara em seu dever para com seu cônjuge. Meg também resolveu ser calma e gentil, mas firme, e mostrar-lhe os deveres dele. Ela ansiava por encontrá-lo e implorar seu perdão e ser beijada e consolada como tinha certeza de que seria. Mas, claro, ela não fez nada disso, e quando viu John chegar começou a cantarolar naturalmente, balançando-se na cadeira e costurando como uma dama descansando em seu melhor salão. John ficou um pouco desapontado por não encontrar uma amável Niobe. Mãe e dona de casa orgulhosa na mitologia grega, esposa do rei Anfião de Tebas. Mas, sentindo que sua dignidade exigia receber as primeiras desculpas, ele não pediu nada, apenas entrou displicentemente e colocou-se no sofá com a observação singularmente relevante. Vamos ter uma nova lua de mel, minha querida. Não me oponho, foi a resposta igualmente apaziguadora de Meg. Alguns outros tópicos de interesse geral foram apresentados pelo Sr. Brooke, e a Sra. Brooke agiu como estraga-prazeres ao que a conversa langueceu. John foi até uma janela, desdobrou o jornal e enrolou-se nele, figurativamente falando. Meg foi para outra janela e costurou como se novas rosetas para chinelos estivessem entre as maiores necessidades da vida. Nenhum dos dois falou. Ambos pareciam bastante calmos e firmes, e ambos se sentiam desesperadamente desconfortáveis. Ah, meu Deus, pensou Meg. A vida de casado é muito difícil e exige infinita paciência, além de amor, como a mamãe dizia. A palavra mamãe sugeriu outros conselhos maternos dados havia muito tempo e recebidos com incredulidade. John é um bom homem, mas tem seus defeitos e você deve aprender a reconhecê-los e tolerá-los, lembrando-se dos seus próprios. Ele é muito decidido, mas nunca será obstinado se você argumentar gentilmente e não se opuser com impaciência. Ele é muito preciso e particular com a verdade, uma boa característica, embora você o chame de presunçoso. Nunca o engane com o olhar ou a palavra, Meg, e ele lhe dará a confiança que você merece, o apoio de que você precisa. Ele tem um temperamento diferente do nosso. Nós explodimos e depois tudo passa. O temperamento dele é o da raiva constante, que raramente surge, mas uma vez despertada, dificilmente se esvai. Tenha cuidado, muito cuidado para não despertar a ira dele contra você, pois a paz e a felicidade dependem de manter o respeito dele. Vigie-se, seja a primeira a pedir perdão, se ambos errarem, e se proteja contra as pequenas ofensas, mal-entendidos e palavras precipitadas que muitas vezes abrem caminho para um arrependimento triste e amargo. Tais palavras vieram para Meg enquanto ela costurava ao pôr do sol, especialmente as últimas. Esse foi o primeiro desentendimento sério entre eles. Suas próprias palavras precipitadas agora soavam bobas,
tanto bobas quanto cruéis ao lembrar-se delas. Sua própria raiva parecia infantil agora, e os pensamentos do pobre John chegando em casa para encontrar uma cena dessas derreteram seu coração. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos, mas ele não as viu. Ela deixou o trabalho de lado e levantou-se pensando, serei a primeira a dizer perdoe-me. Mas ele não parecia ouvi-la. Ela atravessou a sala devagar, porque o orgulho era difícil de engolir, e parou perto dele. Mas ele não virou a cabeça. Por um minuto ela sentiu como se realmente não pudesse fazê-lo, e então veio o pensamento: este é o começo. Farei minha parte e não terei nada pelo que possam me repreender. E inclinando-se, ela beijou suavemente seu marido na testa. Obviamente, isso resolveu toda a questão. O beijo penitente foi melhor do que o mundo de palavras, e John a colocou no joelho em um instante, dizendo com ternura: foi muito cruel rir dos pobres potinhos de geleia. Me perdoe, querida, nunca mais farei isso. Mas ele fez, graças a Deus, sim, centenas de vezes, assim como Meg, ambos declarando que aquela foi a geleia mais doce que eles já fizeram, pois a paz da família foi preservada naquele pequeno pote de família. Depois disso, Meg convidou o Sr. Scott para jantar com um convite especial e serviu-lhe um banquete agradável, sem uma esposa efervescente como o primeiro prato. Na ocasião, ela estava tão alegre e graciosa e fez tudo funcionar tão encantadoramente que o Sr. Scott disse a John que ele era um companheiro de sorte, meneando a cabeça sobre as dificuldades de ser solteiro durante todo o caminho de volta. No outono, novos testes e experiências surgiram para Meg. Sally Moffat renovou sua amizade, sempre corria para fofocar na casinha ou convidava aquela pobre querida para vir passar o dia na casa grande. Era agradável, pois nos dias cinzentos Meg geralmente se sentia solitária. Todos ficavam ocupados em casa, John ausente até a noite e nada a fazer a não ser costurar, ler ou matar o tempo vagando pela casa. Então, naturalmente, ocorreu de Meg não ter com que se distrair e foi fofocar com a amiga. Ver as coisas bonitas de Sally fazia que ela as despejasse e se compadecesse de não as ter. Sally era muito gentil e muitas vezes ofereceu-lhe as bagatelas cobiçadas, mas Meg as recusava, sabendo que John não gostaria daquilo, e então essa tola mulherzinha foi e fez algo de que John gostava ainda menos. Ela conhecia a renda do marido e adorava sentir que ele confiava nela, não só com a felicidade, mas com o que alguns homens parecem valorizar ainda mais: seu dinheiro. Ela sabia onde ele ficava, era livre para pegar o quanto quisesse e tudo o que ele pedia era que ela registrasse cada centavo usado, pagasse as contas uma vez por mês e se lembrasse de que era esposa de um homem pobre. Até agora ela tinha feito tudo com primor, sendo prudente e precisa, mantendo seus pequenos livros de contabilidade ordenadamente e mostrando-os mensalmente a ele sem medo. Mas naquele outono a serpente entrou no paraíso de Meg e tentou-a com muitas ervas modernas. Não com maçãs, mas com vestidos. Ai, tinha que ser, meu. Meg não gostava de que tivessem pena dela ou de que a fizessem se sentir pobre. Isso a irritava, mas ela tinha vergonha de confessá-lo e, de vez em quando, tentava se consolar comprando algo bonito, para que Sally não precisasse pensar que ela precisava economizar. Ela sempre se sentia mal depois disso, pois as coisas bonitas raramente eram necessárias, mas custavam tão pouco que não valia a pena se preocupar com isso. Então as ninharias aumentaram inconscientemente, e nas excursões de compras ela deixou de ser uma observadora passiva. Mas as bagatelas custavam mais do que se imaginaria, e quando ela fazia suas contas no final do mês, a soma total a deixava bastante assustada. John estava ocupado naquele mês e deixou as contas com ela. No mês seguinte ele se ausentou, mas no terceiro mês ele fez uma grande reforma trimestral, e Meg nunca a esqueceu. Poucos dias antes ele havia feito uma coisa terrível, ela havia feito uma coisa terrível, e isso pesava em sua consciência. Sally vinha comprando seda, e Meg desejava uma nova, apenas uma linda e leve para festas, já que sua seda preta era muito comum
e tecidos delicados para usar à noite só eram adequados para meninas. A tia Marty geralmente dava a cada irmão um presente de $25 no ano novo. Faltava apenas um mês de espera, e ali estava uma linda seda violeta vendida por uma pechincha, e ela possuía o dinheiro, se ousasse levá-lo. John sempre dissera que o que era dele era dela. Mas será que ele acharia correto gastar não só os $25 que ia ganhar, mas outros 25 do fundo doméstico? Essa era a questão. Sally exortou-a a fazê-lo, ofereceu-se para emprestar o dinheiro e, com as melhores intenções, tentou Meg além de suas forças. Em algum momento maligno, o comerciante ergueu as adoráveis e brilhantes dobras do tecido e disse: "Uma pechincha, asseguro-lhe, senhora." Ela respondeu: "Vou levar." E a seda foi cortada e paga. Sally exultava e Meg ria como se fosse algo sem consequências, e afastou-se, sentindo como se tivesse roubado algo e a polícia estivesse atrás dela. Quando chegou em casa, tentou aliviar as dores do remorso, espalhando a encantadora seda, mas ela parecia menos prateada agora. Não lhe agradava, afinal, e as palavras $50 pareciam estampadas como um padrão em cada palmo do tecido. Ela o guardou, mas ele a assombrava, não deliciosamente como um vestido novo deveria fazer, mas terrivelmente como um fantasma de uma loucura da qual não podemos nos desvencilhar facilmente. Quando John pegou os livros naquela noite, o coração de Meg pesou, e pela primeira vez em sua vida de casada ela ficou com medo do seu marido. Os olhos amáveis e castanhos pareciam austeros, e embora ele estivesse excepcionalmente alegre, ela achava que ele havia descoberto tudo, mas não queria que ela percebesse. As contas da casa foram todas pagas. Todos os registros estavam em ordem. John a louvou e estava desfazendo o velho pacote que eles chamavam de banco, quando Meg, sabendo que ele estava bastante vazio, o deteve, dizendo nervosamente: "Você ainda não viu meu livro de gastos pessoais." John nunca pediu para vê-lo, mas ela sempre insistiu em fazê-lo e costumava apreciar o espanto masculino com as coisas estranhas que as mulheres desejam. E o fez adivinhar o que era corpete, exigir ferozmente o significado de gabardine, ou admirar como uma pequena peça composta de 3 botões de rosa, um pouco de veludo e um par de cordas poderia ser um gorro e custar $6. Naquela noite parecia que ele se divertiria em tentar entender os números dela e fingir estar horrorizado com sua extravagância como costumava fazer, sendo particularmente orgulhoso de sua esposa prudente. O livrinho foi levado lentamente e posto diante dele. Meg ficou atrás da sua cadeira sob o pretexto de acariciar as rugas da sua testa cansada, e de pé ali, ela disse, com o pânico aumentando a cada palavra: "John, querido, estou com vergonha de lhe mostrar o meu livro, pois realmente fui muito extravagante ultimamente. Fico achando que preciso tanto das coisas, você sabe, e Sally me aconselhou a comprar o que eu quisesse, de modo que comprei, e o meu dinheiro de ano novo pagará por parte disso, mas me senti mal depois de ter comprado, porque sabia que você pensaria mal de mim." Meu Deus, essa Meg é a pior personagem, velho. Ou personagem ruim, velho. Podia ir embora logo e parar de ter história dela. John riu e fez rodopiar para o lado dele. Fez rodopiar para o lado dele, dizendo com humildade: "Não se esconda, eu não vou bater em você por ter comprado um par de botas lindo de morrer. Sou bastante orgulhoso dos pés da minha esposa e não me importo se ela pagar $8 ou $9. $8 ou $9 por suas botas, se forem boas." Essa tinha sido uma de suas últimas bagatelas, e os olhos de John repousaram nelas enquanto falava. Oh, o que ele vai dizer quando chegar aqueles horríveis $50? Pensou Meg com um arrepio. "É pior do que botas, é um vestido de seda", disse ela com a calma que só o desespero confere, pois ela queria que aquilo acabasse logo. "Bem, querida, qual é o valor total estimado, como diz o Sr. Mantalini?" Personagem do romance Nicholas
Nickleby. Ah, Nicholas Nickleby, de Charles Dickens. Esse Dickens aí é popular, né? Aquele não parecia John. Nossa. Aquele não parecia John, e ela sabia que ele estava olhando para ela com um olhar direto que ela sempre estivera pronta para encarar e responder com franqueza até então. Ela virou a página e a cabeça ao mesmo tempo, apontando para a soma que teria sido ruim o suficiente sem os 50, mas que era espantosa para ela com esse valor acrescido. Por um minuto o quarto ficou muito quieto, então John disse lentamente, mas ela sentiu que lhe custou não expressar desagrado. Bem, não acho que 50 seja muito para um vestido com todos os adereços e coisas necessárias para terminá-los hoje em dia. Nossa senhora, ele não está feito nem cortado, suspirou Meg levemente, pois a súbita lembrança do custo ainda por incorrer a dominou. 20 metros de seda parecem ser o suficientes para cobrir uma pequena mulher, mas não tenho dúvida de que minha esposa ficará tão bela quanto a de Ned Moffat quando... Nossa senhora, mano! Que, que frase é essa, velho? Não tenho dúvida de que minha esposa ficará tão bela... Nossa, ele tá falando então que a mulher dele não é tão bonita quanto uma outra qualquer aí, meu. Que bicho burro, velho. Vai se ferrar, mano. Bicho burro do cão. Olha. Tão bela quanto a de Ned Moffat. Quando usar o vestido. Quando não usar, então, ó, vai estar uma desgraça que ninguém quer. Quando não usar esse vestido aí, ela vai estar um lixo, ó. Ô, meu pai, John, que porcaria é essa, mano? Olha. Sei que você está com raiva, John, mas não puxe. Mano, são dois malditos, né, velho? Tem que se ferrar os dois, velho. Não pude evitar. Não queria gastar seu dinheiro e não pensei que essas pequenas coisas iam custar tanto. Não consigo resistir quando vejo Sally comprando tudo o que quer e se compadecendo de mim por eu não fazer o mesmo. Procuro me contentar, mas é difícil e estou cansada de ser pobre. Ela vai dar razão agora pra tia Marty, mano. Menina maldita, velho. Foi ficar com o cara só pra essas palhaçadas aí, velho. E ele foi burro também, porque tá todo mundo burro. Relacionamentos são complicados, galera. Complicado. Cansei de ser pobre. As últimas palavras foram ditas tão baixo que ela pensou que ele não as ouvira. Mas ele ouvira, e elas o feriram profundamente, pois ele se negava muitos prazeres por causa de Meg. Ela poderia ter mordido a língua no momento em que disse aquilo, pois John afastou os livros e se levantou dizendo com um leve tremor na voz: Eu temia isso. Faço tudo o que posso, Meg. Se ele a repreendesse ou mesmo a chacoalhasse, aquilo não teria partido seu coração tanto quanto aquelas poucas palavras. Ela correu para ele e o abraçou, chorando com lágrimas arrependidas. Ah, John, meu querido, amável e trabalhador marido, não foi isso que eu quis dizer. Por que ela não arranjou emprego então, mano? Ô, esses negócios aí, velho, nessa época que mulher não podia nem trabalhar, velho. Ai, que maldição, se a mulher tá achando ruim, que trabalhe você. Nem que seja abrindo um OnlyFans pra você ter suas coisas, velho, mas aí é demais. Meu Deus. Fui tão má, tão falsa e ingrata. Como pude dizer isso? Como pude dizer isso? Ele foi muito gentil, perdoou-a prontamente e não emitiu sequer uma repreensão. Mas Meg sabia o que tinha feito, que dissera algo que não seria esquecido tão cedo, embora ele nunca mais fosse falar daquilo novamente. Ela prometera amá-lo nos bons e maus momentos, e nos maus momentos. E então, sendo sua esposa, o criticou por sua pobreza depois de gastar seus ganhos imprudentemente. Foi terrível, e o pior foi que John prosseguiu silenciosamente depois disso, como se nada tivesse acontecido, exceto por ficar até mais tarde na cidade, trabalhando à noite enquanto ela chorava até dormir.
Uma semana de remorso quase deixou Meg doente, e a descoberta de que John tinha cancelado a encomenda de seu novo casaco reduziu-a a um estado de desespero que era comovente de se contemplar. Ele simplesmente disse em resposta às suas perguntas sobre a mudança: "Eu não posso pagar, minha querida." Meg não disse mais nada, mas poucos minutos depois ele a encontrou no corredor com o rosto enterrado no casaco antigo, chorando como se seu coração fosse partir-se. Eles tiveram uma longa conversa naquela noite, e Meg aprendeu a amar mais o marido por sua pobreza, porque ela parecia ter feito dele um homem, dando-lhe a força e a coragem para lutar e vencer na vida, e ensinou-lhe uma terna paciência com a qual suportar e confortar os anseios e falhas naturais daqueles que ele amava. No dia seguinte, ela colocou seu orgulho de lado, foi a Sally, disse-a a verdade e pediu-lhe que comprasse a seda como um favor. A boa senhora Moffat voluntariamente fez isso e teve a delicadeza de não fazer do tecido um presente logo depois da compra. Então Meg voltou a encomendar o casaco, e quando John chegou, ela o vestiu e perguntou se ele gostava do seu novo vestido de seda. Pode-se imaginar a resposta que ele deu, como ele recebeu o presente e que felicidade surgiu dali. John passou a vir mais cedo para casa. Meg deixou de ir vagar por aí para matar o tempo, e o casaco era vestido pela manhã por um marido muito feliz e tirado à noite por uma esposa das mais devotadas. Então o ano continuou correndo, e no meio do verão Meg teve uma nova experiência, a mais profunda e terna da vida de uma mulher. Laurie entrou furtivamente na cozinha do ninho dos pombinhos em um sábado, com animação no rosto, e foi recebido com um toque de símbolos, pois Hannah bateu as mãos com uma panela em uma delas e a tampa na outra. "Como está, mamãezinha? Cadê todo mundo? Por que você não me disse antes de eu chegar em casa?" começou Laurie em um sussurro alto. "Feliz como uma rainha, querida. Todo mundo está no andar de cima, no culto. Nós não queríamos nenhum estardalhaço. Agora você vai até o salão e eu digo que você está aqui." Com essa resposta um tanto confusa, Hannah desapareceu, rindo extasiada. Logo apareceu Joe, orgulhosamente carregando um pacote de flanela colocado sobre um grande travesseiro. O rosto de Joe estava muito sóbrio, mas seus olhos cintilaram e havia um som estranho na sua voz, como uma emoção reprimida. "Feche os olhos e estenda os braços", disse ela, em tom convidativo. Laurie recuou precipitadamente para uma quina e colocou as mãos atrás de si com um gesto de súplica. "Não, muito obrigado, melhor não. Eu vou derrubá-lo ou esmagá-lo, com certeza." "Então você não vai ver seu sobrinho?" disse Joe, decidida, virando-se como se para ir embora. Não, eu quero ver, mas você é a responsável por eventuais danos." E obedecendo às ordens, Laurie heroicamente fechou os olhos enquanto algo era colocado em seus braços. O som das risadas de Joe, de Amy, da Sra. March, de Hannah e de John o fizeram abrir os olhos no minuto seguinte, para encontrar-se investido de 2 bebês, em vez de um. Não era de admirar que eles rissem, pois a expressão em seu rosto era cômica o bastante para fazer um quacre convulsionar, enquanto ele ficou ali de pé e olhou descontroladamente dos inocentes bebês para os espectadores risonhos com tanto pavor que Joe se sentou no chão e começou a gritar. "Gêmeos, por Zeus!" foi tudo o que ele conseguiu dizer por um minuto. Depois, voltando-se para as mulheres com um olhar atraente que era piedoso de um modo muito engraçado, ele acrescentou: "Pegue-os rápido, rápido! Vou rir e deixá-los cair." Joe resgatou os bebês e caminhou para cima e para baixo, com um em cada braço, como se já tivesse se iniciado nos mistérios dos cuidados com bebês, enquanto Laurie riu até as lágrimas lhe escorrerem pelas bochechas. "É a melhor piada da temporada, não é? Não quis contar porque adoro surpreender você. Estou feliz por ter feito isso", disse Joe quando retomou o fôlego.
Nunca me senti mais embasbacado na vida. Não é divertido? São meninos? Qual vai ser o nome deles? Quero ver de novo. Me segure, Joe, pois juro pela minha vida que um é demais para mim. Respondeu Laurie, olhando as crianças com o ar de um grande e benevolente cão terra-nova, olhando para um par de gatinhos. Um menino e uma menina, não são uma belezinha? Disse o papai, orgulhoso, radiante sobre os pequenos corpinhos que se retorciam como se fossem anjinhos inexperientes. As crianças mais lindas que já vi. Quem é quem? E Laurie se curvou como um bambu para examinar os prodígios. Amy colocou uma fita azul no menino e uma rosa na menina, a francesa, para que seja sempre possível distinguir. Além disso, um tem olhos azuis e o outro castanhos. Lá vem essa porra dessa Joe aqui também. Beijos, Daddy, disse Joe, maliciosa. Pra que isso, mano? Você é retardada? Acho que eles não vão gostar. Começou Laurie com timidez, incomum em tais assuntos. Claro que vão. Já estão acostumados. Mas não era pra ser um claro que não aqui, velho? Ele falou. Eles não vão. Ah, eles não vão gostar. Claro que vão. Claro que vão gostar, né? Já estão acostumados. Agora beijo, senhor. Ordenou Joe, temendo que ele propusesse uma alternativa. Laurie enrugou o rosto e obedeceu com uma bitoquinha rápida em cada bochechinha, o que produziu outra risada e fez os bebês berrarem. Aí está! Eu sabia que eles não iam gostar. Esse é o menino, olha como ele chuta e soca com as mãozinhas. Ei, jovem Brooke, vai encarar alguém do seu tamanho, ok? Gritou Laurie, encantado ao sentir no rosto o golpe de um punho minúsculo que batia a esmo. Ele se chamará John Lawrence e a menina Margaret como a mãe e a avó. Oh, jura? Jura? Ai, pessoal sem criatividade, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha. Devíamos chamá-la de Daisy para não termos duas Mags e suponho que o garotão será Jack, a menos que encontremos um nome melhor, disse Amy com interesse de tia. Chame-o de Demi-John. Demigod. Semi-John, né? I'm a demigod, um semideus, né? Meio. Tradução aqui meio pá. E o apelido fica Demi Lovato, disse Laurie. Daisy Demi. Nossa, que nomes terríveis. Claro, eu sabia que Terry escolheria bem, gritou Joe batendo palmas. Terry, né? Certamente fez uma boa sugestão, pois os bebês se tornaram Daisy e Demi para o fim do capítulo. Gêmeos, hein? Visitas. Venha, Joe, está na hora. De quê? Não vai me dizer que se esqueceu de que prometeu fazer 6 visitas comigo hoje, não é? Eu já fiz muitas coisas tontas e impensadas na vida, mas não acho que já fui louca o suficiente para dizer que faria 6 visitas em um dia, sendo que uma só é o suficiente para me perturbar por uma semana. Você disse, foi uma barganha entre nós. Eu tinha de terminar o desenho da Beth para você e você iria comigo retribuir as visitas dos nossos vizinhos. Se fosse justo, haveria um contrato, e eu cumpro contratos, Sherlock. Esse aqui é o único nesse capítulo? Personagem de O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Há uma massa de nuvens a leste, não é justo, e eu não vou... A Joe nunca aprende as lições, ninguém aprende nada. Oh, meu Deus, eles não aprendem a ser legais umas com as outras. Não, cara, eu tô cansado disso aqui já, mano. Já me encheu o saco. Eu vou descer a nota dessa porcaria desse livro pra 6 agora, velho. Mentira, que eu não dou nota pra nada, não, mas... Porra, mano, ninguém aprende nada. O próximo capítulo todo mundo tá sendo pau no cu de novo. Caramba, no final ela vai ser... Ai,
eu aprendi a minha lição, eu nunca mais vou fazer isso. E no próximo capítulo faz tudo de novo. Maravilhoso. Há uma massa de nuvens a leste, não é justo e eu não vou. Você está se esquivando, está um dia adorável, sem perspectiva alguma de chuva, e você se orgulha de cumprir as promessas, então seja honrada, venha e cumpra o seu dever. Depois você pode ficar em paz por mais 6 meses. Naquela hora, Joe estava particularmente absorta na fabricação de roupas, pois ela era a estilista e alfaiate da família. Desde quando? Desde quando que ela é a estilista? Não lembro disso aí não, cara. Não lembro não tô lembrado não, que dia foi isso. E era muito reconhecida por isso, porque podia usar uma agulha tão bem como uma caneta. Era muito irritante ser interrompida no meio das provas de um novo vestido e ser ordenada a fazer visitas no meio de sua melhor produção em um dia quente de julho. Ela odiava visitas do tipo formal e nunca as fazia, a não ser que Amy a compelisse com barganhas, subornos ou promessas. No presente caso, não havia escapatória, e tendo jogado as tesouras com raiva enquanto protestava que tudo indicava trovoadas à vista, ela cedeu, largou seu trabalho e pegando o chapéu e... Peguei o meu chapéu e as minhas luvas com um ar de resignação. Disse a Amy que a vítima estava pronta. Jo Mart, você é perversa demais. Até um santo se irritaria com você. Não está pensando em fazer visitas nesse estado, espero, gritou Amy, examinando-a com espanto. Por quê? Estou arrumada, me sentindo bem e confortável, bastante apropriada para uma caminhada em um dia quente. Se as pessoas se importam mais com minhas roupas do que comigo, não quero vê-las. Você pode se vestir por nós duas e ser tão elegante quanto quiser. Vale a pena você se arrumar. Só não vale a pena para mim, e apetrechos decorativos só me deixam preocupada. Ah, céus! Suspirou Amy. Agora ela mudou de humor e vai me distrair antes que eu possa prepará-la corretamente. Tenho certeza de que não é nenhum prazer para mim fazer isso hoje, mas é uma dívida que temos com a sociedade, e não há ninguém para pagá-la, exceto você e eu. Farei qualquer coisa por você, Joe, se concordar em se vestir bem e me ajudar a fazer o que devemos. Você consegue falar tão bonito, parecer tão aristocrática com suas melhores coisas e se comportar tão lindamente quando quer, que me sinto orgulhosa de você. Tenho medo de ir sozinha. Venha e cuide de mim. Você é bastante espertinha com toda essa lisonja e adulações comigo. Que ideia! Eu, aristocrática e bem-educada, e você com medo de ir a algum lugar sozinha. Não sei qual das duas é mais absurda. Bem, irei, já que sou obrigada, e farei o meu melhor. Você será comandante da expedição e eu obedecerei cegamente. Está bom para você? Disse Joe com uma mudança repentina de perversidade para a submissão de um cordeirinho. Você é um querubim. Agora vista o que tiver de melhor e vou te dizer como se comportar em cada lugar para que cause uma boa impressão. Quero que as pessoas gostem de você e elas vão gostar se você só tentar ser um pouco mais agradável. Faça o seu cabelo daquela maneira bonita e coloque a rosa no seu gorro. Fica bonito e você parece mais sóbria com suas roupas simples. Pegue suas luvas mais delicadas e o lenço bordado. Paramos na Meg e pegamos emprestada a sombrinha branca dela. E você pode ficar com a minha cinza. Enquanto Amy se vestia, dava suas ordens e Joe as obedecia. Não sem protesto, no entanto, porque ela suspirava enquanto se enfiava em seu novo organde, franzia a testa enquanto amarrava as cordas do gorro com um laço perfeito, lutava violentamente com os alfinetes enquanto vestia o colarinho e enrugava o rosto violentamente com os alfinetes enquanto vestia o colarinho. Eita, preula, Vestia o colarinho e enrugava o rosto enquanto sacudia o lenço cujo bordado era tão irritante para o nariz quanto a missão atual para os seus sentimentos. E, quando apertou as mãos com as luvas apenas de 3 botões e franja, como o toque final de elegância, virou-se para Amy com uma expressão tola de bem comportada, dizendo com humildade: Me sinto horrível, mas se você me acha apresentável, morro feliz. Você está perfeita. Dê uma voltinha devagar e deixe-me olhar com cuidado. Joe girou, e Amy deu um retoque aqui e ali. Depois deu um passo para trás com a cabeça para um lado, observando graciosamente. Sim, está ótima. Só a cabeça já bastaria, pois esse gorro branco com a rosa é arrebatador.
Ande ereta e deixe as mãos leves, mesmo que as luvas piniquem. Há uma coisa que você sabe fazer bem, Joe, usar um chale. Eu não sei, mas em você está muito bom. E fico feliz por tia Marty ter te dado esse lindo chale. É simples, mas bonito, e as dobras sobre o braço ficam realmente artísticas. Minha capa está centralizada e meu vestido está simétrico. Gosto de mostrar minhas botas porque meus pés são bonitos, embora meu nariz não seja. Você é uma obra de beleza e alegria eterna, disse Joe, olhando com ares de entediada para a pena azul no cabelo dourado. Devo deixar o meu melhor vestido arrastar no pó ou dobro sobre os braços? Por favor, senhora. Segure-o quando andar, mas solte-o na casa. O estilo arrastado combina mais com você e você deve aprender a deixar as saias se arrastarem graciosamente. Você não abotoou um manguito, abotoe logo. Nunca vai ficar pronta se não tiver cuidado com os pequenos detalhes, porque eles deixam o todo agradável. Joe suspirou e começou a abrir os botões da luva enquanto fechava o manguito. Mas finalmente ambas ficaram prontas e saíram, bonitas como quardos, como disse Hannah, debruçada na janela superior para observá-las. Agora preste atenção, querida. Os Chester se consideram pessoas muito elegantes, então quero que se comporte o melhor que puder. Não faça nenhuma de suas observações impensadas nem nada estranho, certo? Apenas fique calma e quieta. Isso é seguro e elegante, e você pode fazê-lo facilmente por 15 minutos, disse Amy quando se aproximaram do primeiro lugar, tendo pegado emprestado o guarda-sol branco e sido inspecionadas por Meg com um bebê em cada braço. Deixe-me ver, calma e quieta. Sim, acho que consigo prometer isso. Já interpretei uma jovem senhorita delicada no palco e vou tentar o mesmo. Meus talentos são excelentes, como você verá, então fique tranquila, minha filha. Amy pareceu aliviada e a Travessa Joe cumpriu o que prometera, pois na primeira visita se sentou com cada membro do corpo composto com graça. Cada dobra do vestido devidamente no lugar, calma como o mar de verão e encantador. Calma como o mar de verão e silenciosa como a esfinge. Em vão a senhora Chester aludiu a seu romance encantador e as senhoritas Chester falaram de festas, piqueniques, ópera e moda. Cada um dos temas era respondido com um sorriso e um discreto sim ou não. Em vão, Amy telegrafou a palavra converse, tentando fazê-la se soltar, e administrou chutes discretos. Joe sentou-se como se inconsciente a tudo, com a expressividade de Maud. Uma referência ao poema Maud, de Alfred Tennyson. Então não era o único um lá, né? Tem mais. Mas não tá listando tudo de uma vez, sabe? Friamente irregular, esplendidamente nula. Que criatura arrogante e desinteressante é essa senhorita Marty mais velha? Foi a observação infelizmente audível de uma das senhoras, quando a porta fechou atrás de suas convidadas. Joe riu silenciosamente por todo o corredor, mas Amy parecia desgostosa com o fracasso de suas instruções e muito naturalmente acusou Joe. Nossa, mas que arrombada essa mulher, velho. Nossa, eu mandava ela tomar no C, ó. Pô, foi o que ela disse? Criatura arrogante e desinteressante. Nossa senhora, velho. Quem que deixa isso aí passar, meu pai? E que irmã é essa que deixa a outra ser ofendida desse jeito de graça, mano? Como ousa me enganar assim? Eu só queria que você fosse devidamente digna e comportada, e você se fez de estátua. Tente ser sociável, nos lambe, fofó... Intancável, intancável, intancável. Fofocar, velho. Oh, nossa senhora, velho. É que no Brasil fofocar é muito, né? Será que tentaram dizer pra ela gossip? Gossip girl. Como as meninas e mostre interesse pelos vestidos, pelos flertes e por qualquer bobagem que surgir.
Eles pertencem à mais alta sociedade, são pessoas valiosas para nós conhecermos, e eu não deixaria de causar uma boa impressão com eles por nada. Serei agradável, vou fofocar e dar sorrisos amarelos e me espantar e ter arrepios com qualquer coisa que você quiser. Até que gosto disso e agora vou imitar o que se chama de uma garota encantadora. Eu consigo, pois tenho Maychester como modelo e vou ser ainda melhor que ela. Você vai ver se os Lamb não vão dizer que criatura viva e agradável é essa Joe March. Josephine March. Amy sentiu-se ansiosa como era de se esperar, pois quando Joe decidia se tornar caprichosa não havia como saber no que ia dar. O rosto de Amy era de análise, quando ela viu a irmã entrar na próxima sala de estar, beijar todas as jovens efusivamente, olhar graciosamente para todos os jovens cavalheiros e participar do bate-papo com um espírito que surpreendeu a espectadora. Amy foi apanhada pela Sra. Lamb, de quem era uma favorita e obrigada a ouvir um longo relato do último ataque de Lucrécia, enquanto 3 encantadores jovens cavalheiros pairavam por perto, esperando por uma brecha para se intrometer e resgatá-la. Assim presa, estava incapacitada de verificar Joe, que parecia possuída por um espírito de travessura e falava com tanta rapidez quanto a senhora. Um grupo de cabeças se reuniu ao redor dela, e Amy esforçou-se para ouvir o que estava acontecendo, pois as frases quebradas se encheram de curiosidade e risadas frequentes a deixaram ansiosa para participar da diversão. Pode-se imaginar seu sofrimento ao ouvir fragmentos desse tipo de conversa. Ela sabe montar esplendidamente. Quem a ensinou? Ninguém. Ela costumava praticar montaria segurando as rédeas e sentando-se em uma velha sela posta sobre uma árvore. Eu lembro disso. Agora ela monta qualquer coisa, pois não sabe o que é medo, e o homem do estábulo deixa que ela compre cavalos bem barato, porque ela os treina para levar senhoras bastante bem. Ela tem tanta paixão por isso. Ela tem tanta paixão por isso que costuma dizer que, se tudo mais der errado, ela pode ser uma domadora de cavalos e viver disso. Frente a esse terrível discurso, Amy continha-se com dificuldade, pois a impressão era de que ela era uma jovem irrequieta, algo que a tinha especial aversão. Mas o que ela podia fazer? Pois a velha estava no meio da história e muito antes de ela terminar, Joe já estava aprontando novamente, fazendo mais revelações ridículas e cometendo erros ainda mais terríveis. Sim, Amy ficou desesperada naquele dia, pois todas as bestas haviam desaparecido, e das 3 restantes uma era coxa, uma era cega e a outra era tão malvada que você tinha de colocar sujeira na boca dela antes de começar. Bom animal para uma festa, não? Qual ela escolheu? Perguntou um dos cavalheiros, que riam gostando do assunto. Nenhuma. Ela ouviu falar de um jovem cavalo na casa do outro lado do rio. Embora uma senhora nunca o tivesse montado, ela resolveu tentar, porque ele era bonito e espirituoso. Seus esforços foram realmente comoventes. Não havia ninguém para levar o cavalo até a sela, então ela levou a sela até o cavalo. Ela saiu remando no rio, colocou a sela na cabeça e marchou até o celeiro, para total espanto do velho. E ela cavalgou? Claro que sim, e se divertiu muito. Eu esperava vê-la trazida para casa em frangalhos, mas ela o domou perfeitamente e foi a alma da festa. Bem, e é isso que eu chamo de coragem. E o jovem Sr. Lamb colocou um olhar de aprovação para Amy, perguntando o que a mãe poderia estar dizendo para deixar a garota tão vermelha e desconfortável. Ela ficou ainda mais vermelha e desconfortável um momento depois, quando uma mudança repentina na conversa introduziu o assunto dos vestidos. Uma das moças perguntou a Joe onde ela conseguira o belo chapelão desengonçado que ela usou no piquenique, e a tonta da Joe, em vez de mencionar o lugar onde ele fora comprado 2 anos antes, respondeu com franqueza desnecessária. Ah, ele foi pintado pela Amy. Não tem essas cores mais suaves para vender, então nós pintamos os nossos como queremos. É muito bom ter uma irmã artista. Não é uma ideia original?
exclamou a senhorita Lamb, que achava Joe muito divertida. Isso não é nada comparado a algumas de suas performances brilhantes. Não há nada que essa menina não possa fazer. Vejam só, ela queria um par de botas azuis para a festa da Sally, então pintou as brancas usadas que tinha com o mais lindo tom de azul celeste que já se viu, e elas ficaram parecendo feitas de cetim, acrescentou Joe com um ar de orgulho pela irmã e suas realizações, que exasperaram Amy a tal ponto que ela considerou arremessar a carteira na irmã. Nós lemos uma história sua outro dia e gostamos muito, observou a mais velha senhorita Lamb, desejando cumprimentar a senhora literata, que não se parecia muito com uma, deve-se confessar. Qualquer menção às suas obras sempre tinha um efeito negativo sobre Joe, que se tornava rígida e parecia ofendida ou mudava de assunto com uma observação brusca como agora. Que pena que você não encontrou nada melhor para ler. Eu escrevo essas porcarias porque elas vendem e as pessoas comuns gostam. Você vai para Nova York neste inverno? Eita! Como a senhorita Lamb tinha gostado da história, esse discurso não foi exatamente um elogio. No momento em que foi pronunciado, Joe percebeu seu erro, mas, temendo piorar a situação, de repente lembrou que era a sua deixa para ir embora, e ela o fez com um gesto tão abrupto que deixou as 3 pessoas com frases semi-acabadas na boca. Amy, precisamos ir. Adeus, querida. Venha nos visitar, adoramos receber visitas. Não me atrevo a convidar o Sr. Lamb, mas se vier, não acho que poderia deixá-lo ir embora nunca mais. Joe disse isso com uma imitação tão perfeita do estilo emocionado de Maychester que Amy saiu da sala o mais rápido possível, sentindo um forte desejo de rir e chorar ao mesmo tempo. Não me saí bem? Perguntou Joe com ar satisfeito enquanto se afastavam. Não podia ter sido pior. Cara, eu não entendo. Ela não gosta quando ela fica quieta, não gosta quando fala. O quê? Foi a resposta esmagadora de Amy. O que deu em você para contar as histórias da minha cela, dos chapéus e das botas e de todo o resto? Ora, porque é engraçado e diverte as pessoas. Elas sabem que somos pobres, por isso não adianta fingir que temos cavalariços, que compramos 3 ou 4 chapéus por temporada e que temos coisas boas e bonitas como as delas. Você não precisava ter falado de nossos truques e ter exposto a nossa pobreza desse jeito totalmente desnecessário. Você não tem um pingo de orgulho próprio e nunca aprenderá quando deve segurar a língua e quando pode falar, disse Amy desesperada. A pobre Jo pareceu envergonhada e silenciosamente irritou a ponta do nariz com um lenço áspero, como se estivesse realizando uma penitência por seus delitos. Como devo me comportar aqui? Ela perguntou quando se aproximaram da terceira mansão. Como quiser. Eu lavo minhas mãos, foi a resposta curta de Amy. Então vou me divertir. Os meninos estão em casa e passaremos um momento agradável. Deus sabe que preciso de uma mudança porque a elegância tem um efeito negativo sobre a minha constituição, replicou Joe, com raiva, incomodada por sua incapacidade de se adequar. Uma recepção entusiasmada de 3 garotões e várias crianças bonitas acalmou seus sentimentos confusos, e deixando Amy entreter a anfitriã e o Sr. Tudor, que por acaso também estava de visita. Joe se dedicou aos jovens e achou a mudança muito proveitosa. Ela ouviu as histórias da faculdade com um profundo interesse, acariciou pointers e poodles sem um murmúrio, concordou de todo o coração que Tom Brown era um sujeito de primeira, apesar da inadequação do elogio, e quando um garoto propôs uma visita ao tanque de tartarugas dele, ela aceitou com uma alacridade que fez que a mãe sorrisse, enquanto essa dama maternal acomodava o gorro que fora deixado em ruínas pelos braços filiais, parecidos com o de um urso, mas carinhosos e mais caros a ela do que o mais impecável dos penteados das mãos de uma francesa inspirada. Deixando a irmã livre, Amy passou a se divertir com o que queria. O tio do Sr. Tudor tinha se casado com uma senhora inglesa que era prima de 3º grau de um lord ainda vivo, e Amy considerava toda a família com grande respeito, pois apesar de seu nascimento e educação americanos, ela possuía reverência pelos títulos que nos assombra a todos.
Essa lealdade incógnita à fé primeira em reis que fez a nação mais democrática do mundo se agitar quando da chegada de um jovem loiro de realeza alguns anos atrás, e que ainda tem algo a ver com o amor que o jovem país nutre pelo velho, como de um filho mais velho por uma mãezinha imperiosa que o segurou enquanto podia e o deixou ir com uma repreensão quando ele se rebelou. Mas mesmo a satisfação de falar com uma conexão distante da nobreza britânica não fez que Amy se esquecesse do tempo, e quando o número adequado de minutos passou, ela se despediu relutantemente dessa sociedade aristocrática e olhou para Joe, esperando fervorosamente que sua incorrigível irmã não fosse encontrada em alguma situação que pudesse trazer desgraça ao nome March. Poderia ter sido pior, mas Amy considerou bastante ruim, pois Joe estava sentada na grama com um acampamento de meninos ao seu redor e um cão com as patas sujas descansando sobre a saia de seu vestido de festa, enquanto ela relatava uma das brincadeiras de Laurie à sua audiência admirada. Uma das crianças pequenas estava cutucando tartarugas com o guarda-sol amado de Amy, uma segunda estava comendo pães de mel em cima da melhor boina de Joe, e uma terceira brincava de bola com suas luvas, mas todas estavam se divertindo, e quando Joe recolheu sua propriedade danificada para partir, sua anfitriã a seguiu, implorando-lhe que voltasse. Foi tão divertido ouvir sobre as travessuras do Laurie. Excelentes meninos, não? Eu me sinto jovem novamente depois disso, disse Joe, dando uma volta com as mãos para trás, em parte por hábito, em parte para esconder a sombrinha suja de lama. Por que você sempre evita o Sr. Tudor? Perguntou Amy, sabiamente, abstendo-se de qualquer comentário sobre a aparência dilapidada de Joe. Não gosto dele. Ele se acha, esnoba as suas irmãs, preocupa o pai e não fala respeitosamente da mãe. Laurie diz que ele é leviano e eu não considero um colega desejável, então o deixo em paz. Você podia tratá-lo com cordialidade, pelo menos. Você deu um aceno frio para ele e agora há pouco se curvou e sorriu da maneira mais educada para Tommy Chamberlain, cujo pai tem uma mercearia. Se você tivesse invertido o aceno, aí a mesura seria mais... Peraí. Se você tivesse invertido o aceno e a mesura seria mais correto, disse Amy, censurando-a. Não, não seria, respondeu Joe. Eu não gosto, não respeito nem admiro o Tudor, mesmo com a sobrinha do sobrinho do tio do avô dele sendo primo em terceiro grau de um lorde. Tommy é pobre e tímido, bom e muito inteligente. Eu o considero muito e gosto de demonstrar isso, pois ele é um cavalheiro, apesar de empacotar as coisas com papel marrom. Não adianta tentar discutir com você, começou Amy. Não mesmo, minha querida, interrompeu Joe. Então sejamos amáveis e deixe um cartão aqui, já que os King não estão em casa, obviamente, pelo que sou profundamente grata. Com a bolsinha de cartões tendo cumprido o seu dever, as meninas continuaram e Joe deu graças novamente ao alcançar a quinta casa e ser informada de que as jovens estavam ocupadas. Agora vamos para casa e nem pense na tia March hoje. Nós podemos ir até lá a qualquer momento e é realmente uma pena ficar andando na poeira com os nossos melhores babados e tecidos quando estamos cansadas e de mau humor. Fale por você. A tia Marty gosta quando a honramos com uma visita com estilo e formalidade. É um gesto simples, mas que lhe dá prazer, e não acredito que isso prejudique suas coisas tanto quanto permitir que cachorros sujos e garotos grudentos acabem com elas. Abaixe-se e deixe-me tirar as migalhas do seu boné. Boa garota, Amy, disse Joe com um olhar arrependido ao ver sua roupa danificada em comparação com a da sua irmã, que ainda estava limpa e imaculada. Eu gostaria que esses pequenos gestos que agradam as pessoas fossem tão fáceis para mim como são para você. Penso nessas coisas, mas demora muito para fazê-las, então espero uma chance de fazer um grande favor e deixo os pequenos de lado, mas são eles que contam no final, eu acho. Amy sorriu e logo amoleceu, dizendo com um ar maternal: as mulheres devem aprender a ser agradáveis, particularmente as mais pobres, pois não têm outra maneira de pagar pelas gentilezas que recebem.
Se você se lembrasse disso e pusesse em prática, seria mais amada do que eu, porque é mais espontânea. Sou uma velha esquisitona e sempre serei, mas estou disposta a reconhecer que você está certa. Só que para mim é mais fácil arriscar minha vida por alguém do que ser agradável quando não estou com vontade. É uma desgraça ter gostos tão fortes, não é? É maior desgraça não poder escondê-los. Não me importo de dizer que não aprovo tudo, assim como você. Mas não cabe a mim dizer isso a ele, nem cabe a você. Então não adianta tornar-se desagradável só porque ele também é.